Imagine que a sua vida inteira fosse um palco e você preso a um papel que nunca escolheu. Todos ao redor ditam falas, impõem gestos, controlam cada passo. Você acredita estar vivendo, mas na verdade está apenas encenando o roteiro de outros. Essa prisão não tem grades de ferro nem guardas à vista. É mais sutil, mais cruel. É uma corrente dourada que brilha enquanto sufoca. Em Romanos 12, 2, há um chamado direto, quase um grito contra essa escravidão invisível. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É como se Paulo estivesse arrancando o véu diante dos seus olhos, mostrando que a maior guerra não acontece fora, mas dentro da sua mente. Agora, pense na promessa que está oculta nesse versículo. A maioria lê e segue adiante, como se fosse apenas um conselho espiritual. Mas há um segredo aqui, um código que, se decifrado, abre portas que até hoje parecem fechadas. Oportunidades que escapam como areia entre os dedos começam a se materializar quando você entende o real poder por trás da renovação da mente. Napoleon Hill, o autor de Quem Pensa Enriquece, dedicou sua vida a desvendar os mecanismos invisíveis que transformam homens comuns em gigantes. E se você observar com atenção, o que ele chama de poder do pensamento conversa diretamente com esse alerta bíblico. Ambos falam de um mesmo princípio: a mente molda o destino. O conformismo é a sentença de morte silenciosa. A transformação interior é a chave da ascensão. Mas pergunte a si mesmo quantas vezes você já se viu repetindo padrões. Quantas portas te fecharam não porque eram inalcançáveis, mas porque dentro de você uma voz dizia: isso não é para você. Esse é o veneno do conformismo. O mundo deseja que você seja previsível, que repita comportamentos, que nunca questione. Quando Paulo ordena que você não se conforme, ele não está apenas falando de costumes ou de moralidade superficial. Ele está denunciando um sistema inteiro que molda pensamentos, que programa emoções, que faz você acreditar que liberdade é escolher a cor da corrente que o prende. E Napoleon Hill confirma: enquanto sua mente estiver prisioneira de crenças limitantes, todas as oportunidades do mundo serão invisíveis para você. O segredo é que a renovação da mente não é um ato religioso isolado, mas uma revolução silenciosa. É quando você decide quebrar o espelho partido que mostra apenas fragmentos do que você poderia ser. É quando você ousa perguntar: e se houver mais? E se a vida que vivo não passar de uma sombra daquilo que posso conquistar? Esse é o ponto de ruptura. Esse é o início da transformação. A promessa de Romanos 12, 2 é que ao renovar a mente, você passa a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se trata apenas de encontrar paz espiritual, mas de acessar a visão plena do caminho que estava oculto. Não é mágica, é lei, é princípio. E aqui entra a ligação com Napoleon Hill. Ele não fala de milagres instantâneos, mas de uma mente disciplinada que atrai o que acredita ser possível. Quando a mente se transforma, o mundo responde. O campo invisível se curva diante da clareza interior. É exatamente esse o segredo escondido no versículo. A oportunidade não está fora de você, está no estado da sua mente. Portanto, antes de seguir adiante, faça uma pergunta a si mesmo. Você tem vivido pela conformidade ou pela transformação? Suas escolhas são realmente suas ou são reflexos do sistema ao qual você se adaptou? Porque enquanto você aceitar as grades invisíveis, nunca verá as portas abertas que estavam ali desde o início. Esse é o segredo que poucos têm coragem de encarar. Mas se você compreender e aplicar, perceberá que não é o mundo que precisa mudar para que as oportunidades apareçam. É a sua mente que precisa ser recriada. Napoleon Hill não se tornaria um nome eterno na literatura de desenvolvimento pessoal se não tivesse entendido algo essencial. A mente é um campo fértil, mas também pode ser um cemitério. Ele mesmo afirmou que tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar.
Não é poesia barata. É uma afirmação perigosa, porque obriga você a reconhecer a responsabilidade sobre a própria vida. E aqui está a interseção com Romanos 12:2. Paulo, séculos antes, já expunha a mesma verdade sobre outra linguagem. Não se conforme, transforme-se. É a mesma ideia que Hill chamaria de controle dos pensamentos. Perceba como essa convergência é perturbadora. A Bíblia e a filosofia prática de Hill apontam para a mesma raiz. O destino humano nasce da mente. Mas por que poucos enxergam isso? Porque conformar-se é confortável. O conformismo é como um cobertor quente numa noite fria. Protege, acalma, mas ao mesmo tempo paralisa. Quantas pessoas você conhece que se contentam com uma vida pequena, repetitiva, simplesmente porque acreditam que é assim mesmo? É o mesmo que escolher uma cela com paredes acolchoadas, macia, segura, mas ainda assim uma cela. Romanos 12:2, quando lido com atenção, soa como um golpe violento contra esse conformismo. Não vos conformeis. É um chamado direto, sem margens para desculpas. Napoleon Hill, em sua pesquisa com os maiores milionários de sua época, percebeu exatamente isso. Os que se recusavam a se conformar, os que ousavam pensar diferente, eram os que abriram portas invisíveis. Não eram os mais ricos de nascimento, nem os mais instruídos. Eram os que renovaram sua mente contra a correnteza do mundo. Você consegue perceber o alerta? O mundo não está apenas tentando mantê-lo ocupado, ele está tentando moldar seu pensamento. E a cada propaganda, a cada notícia repetida, a cada comentário de amigos que desistiram de sonhar, sua mente é programada para se conformar. E se você não vigiar, já estará dentro da corrente dourada, sorrindo enquanto caminha para a mediocridade. É por isso que você precisa assistir a este raciocínio até o fim. Porque a revelação não está apenas no diagnóstico, mas no mapa para a libertação. Hill estudou homens que transformaram a própria realidade. Paulo escreveu para pessoas cercadas por um império que controlava tudo, inclusive a forma de pensar. Ambos apontam para a mesma saída: transformação interior como pré-condição da vitória exterior. E aqui vai o alerta sombrio. Se você parar no meio do caminho, se achar que já entendeu, vai perder o fio da verdade, porque o sistema em que você vive é paciente. Ele não precisa de pressa. Basta que você adie, que você esqueça, que você se distraia. O conformismo volta sorrateiro, como era que sufoca uma árvore. Por isso eu digo, permaneça, escute até o fim. Cada palavra pode ser o choque necessário para acordar a sua mente do torpor. Romanos 12:2 não é apenas uma recomendação moral, é um segredo espiritual e prático. É a senha que libera sua mente das amarras invisíveis. É o mesmo princípio que fez os gigantes estudados por Napoleon Hill conquistarem o impossível. Você tem diante de si uma escolha: ignorar esse segredo e continuar no piloto automático, ou permitir que o choque da verdade queima a névoa e abra um novo horizonte. Mas uma coisa é certa: se você ficar até o fim, não será mais a mesma pessoa que começou a ouvir. Você já sentiu como se estivesse preso em um labirinto sem saída? Caminha, gira esquinas, sobe degraus, mas sempre retorna ao mesmo ponto. Esse é o retrato da mente conformada, um ciclo interminável de repetições. Romanos 12:2 denuncia esse estado como uma armadilha. O conformismo é a armadura que o mundo veste em você, sem que perceba. No início, ela parece proteção, mas logo se torna tão pesada que você não consegue correr, não consegue subir, não consegue sonhar. E o mais cruel é que você se acostuma a carregá-la. Passa a acreditar que nasceu para viver lento, para ser limitado. Napoleon Hill descreve algo parecido ao falar do inimigo invisível. Ele dizia que a derrota de muitos começa não em grandes tragédias, mas em pensamentos aceitos, sem questionamento. Não posso, não é para mim, melhor não arriscar.
Essas frases são como fios de teia que, sozinhos, parecem frágeis, mas em conjunto formam uma rede capaz de aprisionar qualquer gigante. E você? Quantas vezes já se flagrou paralisado por essas vozes? Quantas oportunidades deixaram de existir simplesmente porque sua mente, programada pelo conformismo, não conseguiu enxergá-las? A verdade é dura. Você não perde porque o mundo é injusto, mas porque aceitou lutar com as mãos amarradas. Pense no conformismo como um espelho partido. Ele reflete apenas fragmentos de quem você é. Você olha, mas só enxerga pedaços desconexos, distorcidos. Nunca a imagem completa. Assim vive a maioria, se olhando num reflexo quebrado, acreditando que esse é todo o seu valor. Mas Paulo grita contra essa mentira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é um conselho suave, mas um chamado para quebrar o espelho, para ousar ver-se inteiro. E Hill, ao entrevistar os grandes homens de sua geração, percebeu que todos tinham algo em comum. Recusaram-se a olhar apenas no espelho que o mundo lhes entregava. Eles criaram novas imagens mentais de si mesmos. Aqui está a ferida. Enquanto você acreditar no reflexo distorcido, vai viver uma vida distorcida. Enquanto se enxergar como incapaz, será incapaz. Enquanto pensar pequeno, ficará preso a pequenos resultados. Sua mente cria sua realidade. Esse é o veneno do conformismo e também o antídoto escondido na transformação. Pergunte a si mesmo agora quantos sonhos você já enterrou. Quantos projetos abandonou antes mesmo de nascerem, porque alguém sussurrou que não daria certo? Quantas vezes você se adaptou à gaiola invisível apenas porque ela era dourada e confortável? Esse é o diagnóstico sombrio. A maioria não falha por falta de talento ou de recursos. Falha porque nunca rompeu a corrente mental que as mantém repetindo vidas sem brilho. Hill via isso como a principal tragédia humana. Paulo via isso como o maior perigo espiritual. Ambos sabiam, sem a renovação da mente, o homem é apenas uma sombra de si mesmo. E talvez nesse exato momento você esteja diante desse espelho partido, tentando se reconhecer. A pergunta é: terá coragem de destruí-lo? Feche os olhos por um instante e imagine-se em uma cela silenciosa. Não há correntes nos seus pulsos, nem grades diante de você. Tudo parece livre, mas quando tenta sair, descobre que a porta não se abre. Não há trancas visíveis, apenas um bloqueio invisível que impede a passagem. Essa cela é a mente conformada. Você acredita estar livre, mas cada passo é restringido por muros que você mesmo aceitou. Paulo sabia disso. Quando escreveu: "Não vos conformeis com este mundo", ele não falava de costumes superficiais, mas de prisões invisíveis. O mundo cria padrões, instala ideias como se fossem verdades absolutas, e você, sem perceber, passa a obedecer. Aceita limites como se fossem naturais, quando, na verdade, são algemas psicológicas. Napoleon Hill também descreveu esse fenômeno em termos práticos. O conformismo como o maior assassino de sonhos. Ele contava como muitos homens, ao primeiro fracasso, aceitavam o veredito da derrota e nunca mais tentavam. É como se cada queda fosse um selo gravado na mente. Não nasci para vencer. E a partir daí, viviam em repetição. Pense nas metáforas que a vida oferece. O rato que corre sem parar na roda, acreditando estar avançando,
quando na verdade continua no mesmo lugar. O pássaro que aprende desde cedo que a corda em sua pata é forte, e mesmo depois de adulto, quando poderia romper facilmente, já não tenta. Assim é você quando acredita que seus fracassos passados determinam seu futuro. Assim é você quando aceita a sentença do conformismo. E a pergunta ecoa: quantas vezes você desistiu antes de começar de verdade? Quantos caminhos deixou de trilhar porque alguém lhe disse que era arriscado demais? Quantas oportunidades morreram em silêncio porque sua mente já estava treinada para se submeter? Romanos 12:2 traz uma promessa escondida em sua segunda parte, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é apenas espiritualidade, é visão. Significa enxergar o que antes estava oculto, perceber caminhos onde antes havia muros. E Napoleon Hill confirma isso ao falar sobre a imaginação organizada, a capacidade de ver possibilidades que outros ignoram. O diagnóstico emocional é cruel, mas necessário. Você tem vivido menos do que poderia. Você tem se contentado com sobras, acreditando que banquetes não são para você. Mas isso não é a realidade, é a programação. O mundo quer que você se acomode, porque mentes conformadas não ameaçam o sistema. É por isso que a transformação da mente é tão perigosa, porque quando alguém rompe essa barreira, começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali. É como tirar o pó de um espelho antigo. De repente você percebe um reflexo nítido que nunca havia visto. E é aqui que o peso da verdade recai sobre você. Até quando vai aceitar viver como prisioneiro de uma cela sem trancas? Até quando vai preferir o conforto da roda do rato em vez da estrada aberta que o espera? Porque o conformismo é exatamente isso, uma prisão sem grades, uma corrente que só existe porque você acredita nela. E a renovação da mente é o único martelo capaz de quebrá-la. Há um ponto em que o diagnóstico precisa se transformar em chave. Até agora você viu o retrato da prisão. Sentiu o peso das correntes invisíveis. Percebeu os espelhos partidos que deformam sua identidade. Mas Romanos 12:2 não se limita a revelar o veneno. Ele entrega o antídoto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a chave. A mente renovada não é apenas uma mente positiva, não é pensamento mágico. É um estado de reconstrução consciente, no qual você rompe com as estruturas que o mundo impôs e passa a edificar novas fundações internas. Napoleon Hill chamaria isso de mudança de paradigma mental. Ele identificou que todos os homens que alcançaram feitos extraordinários começaram primeiro por dentro. Antes de erguerem empresas, antes de conquistarem riquezas, antes de mudarem o mundo, eles mudaram a forma de pensar. Era como se tivessem entendido que a mente é o estopim de todo o movimento visível. O que isso significa na prática? Significa que a vida que você vive hoje é consequência direta da mente que alimenta. Se a sua mente é programada para escassez, você encontrará escassez em cada esquina. Se a sua mente é treinada para enxergar fracasso, você fracassará até em situações simples. Mas se a mente é renovada, reprogramada para ver possibilidades, acreditar em vitória e buscar novos horizontes, tudo ao redor começa a se reorganizar. É aqui que entra o ponto mais sombrio. Muitos pensam que essa renovação acontece sozinha, com o tempo, como se fosse fruto de maturidade, mas não. A conformidade cresce por inércia. A transformação só nasce de uma escolha radical. Você precisa romper, precisa decidir, precisa destruir os velhos alicerces e construir outros no lugar.
Pense num campo infestado de ervas daninhas. Você pode jogar sementes boas ali, mas nada vai florescer. Primeiro é necessário arrancar as raízes velhas, limpar o terreno, preparar a terra. Só então as sementes novas podem frutificar. A mente é esse campo. Renovar é arrancar as raízes do conformismo, da autossabotagem, da mediocridade e plantar novas ideias, novos padrões, novas crenças. Hill falava sobre isso em termos práticos, autossugestão. A ideia de alimentar a mente, repetidamente, com imagens e palavras que moldem uma nova realidade interna. Paulo dizia a mesma coisa com outra linguagem. Revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Efésios 4:24. Ambos apontam para a mesma verdade. Você não pode esperar resultados diferentes mantendo os mesmos pensamentos. Aqui está o segredo escondido. Oportunidades não são portas mágicas que surgem de repente. Elas sempre estiveram no mesmo lugar. O que muda é a sua capacidade de enxergá-las. Uma mente conformada passa ao lado de portas abertas sem perceber. Uma mente renovada encontra passagem até em paredes que pareciam intransponíveis. Essa é a chave, e ela está diante de você agora. Renovar a mente para desbloquear oportunidades. Porque o que te prende não é a falta de recursos, nem a crueldade do mundo. O que prende é a programação invisível que você aceitou. Romper essa programação é o início da verdadeira liberdade. O segundo sinal é a clareza. Paulo fala em experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não significa que tudo ficará fácil, mas que a névoa se dissipa. Onde antes havia confusão, começa a surgir direção. Hill chamava isso de definiteness of purpose, a definição clara de um propósito. Quem renova a mente deixa de andar em círculos e passa a caminhar em linha reta, mesmo que o destino ainda esteja distante. O terceiro sinal é a coragem crescente. A mente conformada vive do medo. Medo do fracasso, medo da crítica, medo da escassez. Mas quando a renovação acontece, a coragem começa a brotar. Não porque o medo desaparece, mas porque a visão se torna maior do que ele. É a coragem de Pedro ao sair do barco, ainda que o mar estivesse agitado. É a coragem dos gigantes estudados por Hill, que arriscaram tudo porque acreditavam mais no invisível do que no visível. O quarto sinal é a atração de oportunidades. Parece místico, mas não é. A mente renovada enxerga padrões que antes passavam despercebidos. Um empresário comum olha para uma crise e vê desastre. Uma mente transformada olha para a mesma crise e vê terreno fértil. Hill dizia que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior. E Paulo, em sua carta, já apontava que a transformação interior é o que permite perceber a vontade perfeita em meio ao caos. Mas não se engane, a renovação da mente não é um evento único, é um processo contínuo. Paulo usa o verbo no presente, transformai-vos. Isso implica movimento constante, vigilância diária, combate interno sem trégua. Napoleon Hill dizia que o mesmo de outra forma. Você é o que pensa o dia inteiro. A cada instante, sua mente está sendo moldada, seja pela repetição do conformismo ou pela disciplina da transformação. Um dos maiores enganos é acreditar que basta uma decisão momentânea para mudar tudo. O conformismo é como erva. Mesmo que você corte os galhos, as raízes continuam enterradas. É preciso cavar fundo e arrancá-las. Caso contrário, elas voltam a crescer e sufocar. Assim também são as crenças limitantes, os medos herdados, os padrões que se repetem em silêncio. Hill descreveu esse processo como um treino mental, um exercício deliberado de alimentar a mente com novas imagens, novos pensamentos, novos objetivos. Ele sabia que a mente funciona como um ímã. Se você a deixa à deriva, ela atrai o negativo, o medo, a dúvida.
Mas quando você a disciplina, ela se torna um farol que chama oportunidades, ideias e pessoas certas. Romanos 12:2 confirma esse princípio. A transformação não vem por passividade, mas pela renovação ativa da mente. Renovar significa substituir, tirar o velho e colocar o novo, quebrar o espelho distorcido e erguer outro, límpido. É um ato diário de reconstrução. E aqui entra o aspecto mais sombrio. A luta é interna, mas o inimigo é persistente. Você pode até renovar a sua mente pela manhã, mas à tarde o sistema já tentará semear sementes de conformismo de novo. A cada notícia tóxica, a cada conversa pessimista, a cada fracasso pequeno, o velho padrão tenta ressurgir. É uma guerra silenciosa, mas constante. E agora, a pergunta que pesa sobre você é simples. Vai continuar nos trilhos invisíveis do conformismo ou terá coragem de saltar para a estrada da transformação? Agora que a chave foi revelada e os padrões expostos, resta uma decisão. Não é mais uma questão de conhecimento, mas de ação, porque a verdade é simples. Você já entendeu que o conformismo é a prisão e que a renovação da mente é a chave. A questão é, você terá coragem de usá-la? Romanos 12:2 termina com uma promessa. Ao renovar a mente, você experimentará a vontade perfeita de Deus. Note a palavra experimentar. Isso não é teoria, não é apenas reflexão, é vivência. Significa provar, sentir, tocar uma realidade maior do que a que você vive hoje. Napoleon Hill dizia algo semelhante: o conhecimento só tem valor quando é aplicado. Não basta entender os princípios, é preciso aplicá-los, transformar a mente e colocá-la em movimento. E é nesse ponto que muitos falham. Escutam, se arrepiam, se motivam, mas ao fim fecham o vídeo e voltam para a rotina. Voltando ao piloto automático, entregam-se novamente ao conformismo. É como um prisioneiro que recebe a chave da cela, mas a guarda no bolso sem jamais usá-la. Você precisa entender. A transformação da mente não é luxo, é sobrevivência. Porque cada dia em conformidade é um dia perdido. Um dia em que portas poderiam ter sido abertas, mas permaneceram invisíveis. É um dia menos de vida plena, de conquistas, de impacto. E aqui vai um chamado direto. Decida agora mesmo romper com o conformismo. Decida vigiar seus pensamentos, alimentar sua mente com a verdade, desafiar o sistema que insiste em programar você. Decida aplicar o princípio de Romanos 2:2 e o ensinamento de Napoleon Hill na sua vida real. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já sente a inquietação. Esse já é o primeiro passo da transformação. O próximo é não deixar que a chama se apague. Não basta ser espectador, você precisa agir. E a ação começa de forma simples. Compartilhe essa mensagem com alguém que está vivendo na cela do conformismo. Comente aqui embaixo o que mais te impactou, porque declarar é reforçar dentro de si. E se inscreva, porque este é apenas o início de uma jornada. Este é o chamado. Não aceite mais viver em uma prisão invisível. Abra a porta, caminhe, transforme-se. Você começou este caminho ouvindo sobre uma cela invisível. Viu o espelho partido, sentiu o peso da corrente dourada, reconheceu o veneno silencioso do conformismo. Aos poucos, descobriu a chave oculta em Romanos 2:2, a renovação da mente. Viu como Napoleon Hill, séculos depois, identificou o mesmo princípio em sua busca pelos segredos do sucesso humano. Agora, diante de você está a síntese. Sua vida será sempre a projeção daquilo que governa a sua mente. Se você se conforma, repete. Se transforma, avança. É simples assim. Paulo não deixou espaço para meias palavras. Não vos conformeis, mas transformai-vos. A renovação é um ato de guerra, não de conforto. É a ruptura com as programações. É a reconstrução consciente de um novo eu. E Hill reforça. Homens que ousaram pensar diferente reescreveram o destino, enquanto os que se conformaram desapareceram na poeira da história. A pergunta final é inevitável. Você será lembrado como quem quebrou a corrente ou como quem a poliu para torná-la mais bonita? Porque a cela dourada continua sendo cela. A roda do rato continua sendo roda. O conformismo pode até parecer seguro, mas mata em silêncio.
A síntese é sombria, mas libertadora. Nada muda fora até que algo mude dentro. Renovar a mente não é um conselho devocional, mas a lei que separa os que vivem na sombra dos que caminham na luz. É o ponto de inflexão que abre portas ocultas, que desperta oportunidades adormecidas, que transforma o improvável em inevitável. E aqui vai o prenúncio. Se hoje você compreender essa verdade e der o primeiro passo, descobrirá que não se trata apenas de vencer limites pessoais. Há um próximo nível esperando. Um território onde você não apenas abre portas para si, mas se torna a chave para outros. Onde sua transformação interior ecoa como libertação ao redor. Mas isso é outra revelação. Por agora, guarde esta. O segredo escondido em Romanos 12:2 já foi entregue. Cabe a você decidir se será apenas mais um que ouviu ou aquele que ousou viver.